O meu convidado de hoje é Luiz Augusto Paiva, empresário, escritor, palestrante internacional e coach empresarial e executivo. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Luiz Augusto Paiva. Luiz, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Fico lisonjeado, Fabiano. É um prazer estar aqui com você. Tá certo. Você nasceu em Niterói, Luiz? Nasci em Niterói e praticamente a minha vida inteira em Niterói, né? Exceto que aos 26 anos eu fui para os Estados Unidos, morei lá por 15 anos, mas o meu coração sempre bateu forte para essa terra. Niterói. E sou muito feliz em morar aqui. E quando você cresceu, sua infância foi em qual bairro aqui de Niterói? Então, infância começou, mas foi Santa Rosa, né? Morei em Santa Rosa, estudei nos Salesianos, depois no Domingos Sávio, no Domingos Sávio, Salesianos, depois fui para o Gay-Lussac e depois fui para Barbacena, onde eu morei por 3 anos estudando na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Fez EPICAR? Fiz EPICAR. É mesmo, ia ser militar? Ia ser militar, mas antes de fazer o vestibular tive a opção de fazer Direito e resolvi cursar pela carreira área de advogado. De advogado. E se formou em Direito? Chegou a exercer o Direito? Na verdade, me formei em Direito, exerci informalmente o Direito, não praticando a advocacia aqui no Brasil, mas fui para os Estados Unidos, me especializei em Gestão e Marketing, tive uma empresa, atuei também como consultor empresarial, e depois fiz toda a formação de programação neurolinguística, coaching, outras matérias correlatas, como constelações sistêmicas, hipnose ericksoniana, e uma base assim, de estudo e conhecimento voltado para a área de desenvolvimento humano. Sim, então sua trajetória sempre foi na questão do ser humano, do indivíduo, né? Sim, desde pequeno, aos 10 anos de idade, entrei para um grupo de escoteiro aqui em Niterói, que é o Nossa Senhora da Boa Viagem, ali no Yacht Clube Brasileiro, né? E escoteiro, uma vez escoteiro, não deixa de ser, né? Sempre escoteiro, né? Eu incentivo a todos que quiserem ter assim, um alicerce educacional para seus filhos, né? O movimento escoteiro é muito rico, né? Porque desenvolve a liderança desde pequeno, né? na garotada. Os princípios, né? Muito forte, né? É uma instituição com princípios e valores muito fortes, né? Fundada nessa coisa da responsabilidade, de fazer o certo, né? E sempre rodeado por muitas aventuras, né? Então, realmente é uma instituição que ajuda a forjar o caráter, né, do ser humano. E você hoje, olhando de fora, você vê os ganhos que você teve por ter sido escoteiro, né? Absolutamente. Hoje as pessoas me perguntam, você é coach? Eu digo, sou um chefe escoteiro, mas como chefe escoteiro de executivos e de empresas, né? Quer dizer, né? Com um outro nome, que é o que teve um aperfeiçoamento, né? Exatamente. Né? Mas, Luiz, a tua estada lá nos Estados Unidos, você morou 15 anos, você falou nos Estados Unidos? 15 anos. O que você, assim, em rápidas palavras, como é que você define a sociedade americana que você conviveu? O que ela se diferencia muito da nossa cultura? O que você pegou assim de princípios que foram importantes para vocês no seu retorno aqui para o Brasil? Definitivamente, a formação dos Estados Unidos foi calcada no empreendedorismo, né? Sim. Quer dizer, em acreditar, construir e fazer as coisas, né? É uma sociedade exemplar por quanto a educação e o respeito humano, mas principalmente eles acreditam e executam as coisas, né? Eles acreditam que é possível, eles ousam e fazem as coisas acontecer. E existe todo
um processo de incentivo ao americano para que ele realize, né? É a própria cultura americana, né? Quer dizer, os Estados Unidos, desde seus fundadores, cresceu com base na iniciativa das pessoas, né? E no empreendedorismo, né? Na execução de projetos e fazer as coisas acontecerem. E uma coisa que me chama muita atenção é que lá o jovem, ele muito cedo já sai de casa, já tem que estudar fora, vai para uma universidade longe, já tem aquele rompimento daquele laço com a família, né? E torna a pessoa muito independente para ele poder ousar. No teu caso, por exemplo, você com 26 anos saiu do Brasil. Isso é raro, né? Que geralmente 26 anos o cara ainda está na casa do pai, está ainda querendo lugar ao sol. E você quebrar esse paradigma, ir para uma outra cidade, uma outra cultura, isso de fato também é muito enriquecedor, né? Uma carreira profissional, né? Na verdade, eu vejo isso acontecendo com várias pessoas, né? Inclusive o próprio movimento escoteiro me propiciou isso, né? Porque desde os 10 anos de idade saindo de casa para ir acampar ou para fazer cruzeiros, né, no mar, então isso já foi assim um impulso para eu desatar esse cordão umbilical, Sim. né? E depois indo também aos 16 anos, né? aos 16 anos de idade, para Barbacena. Mas predominantemente eu vejo realmente isso que você está falando, né? Principalmente pela forma como o trabalho nos Estados Unidos é dignificado. Sim. O jovem, quando ele chega aos 15, 16 anos, o pai já está mandando ir trabalhar na pizzaria. É verdade. Ou entregar pizza, ou fazer alguma coisa, né? E quando ele vai para a universidade, é o momento realmente de sair de casa, né? Então, muitas vezes ele até muda para outra cidade, e algumas vezes até dando como desculpa, não, vou para tal cidade porque lá tem uma faculdade que eu gosto, né? E que atende o que eu estou procurando. Que nada, de repente ele está querendo sair de casa, aquele ambiente familiar, para poder viver a vida dele, né? Isso já está estabelecido, né? Quase que as pessoas já sabem que é assim que acontece, né? E no Brasil isso ainda não acontece, né? A gente ainda vê a cultura ainda muito enraizada familiarmente, né? O Brasil tem esse fundamento cultural latino-americano que é muito em torno da família, Sim. né? E então tem essa distinção do seio familiar brasileiro para o seio familiar americano, né? Certo. Que lá não é tão assim gregário como é aqui, Sim. né? Mas também por mera característica, não estou classificando como nosso melhor ou pior. Exatamente, né? A questão das crenças, né? A questão das crenças. Agora, existe uma questão emblemática que hoje você é coach, né? Coach, você hoje treina pessoas, você lidera equipes. É mais fácil liderar uma equipe com uma cabeça mais desprendida daquele ambiente ou é mais fácil você lidar com pessoas no ambiente que ela está hoje? Por exemplo, uma pessoa, ela cresceu no ambiente de Niterói, ela convive com Niterói, ela vai trabalhar em Niterói. Essa pessoa é mais fácil de lidar ou uma pessoa que já correu aí boa parte do mundo, você vai colocar ela em Niterói, ela vai se adaptar? Se você levar ela para São Paulo, vai se adaptar em São Paulo? Eu, por exemplo, não consegui trabalhar em São Paulo. Você está numa geração um pouco mais próxima à minha, né? Mas a geração atual, a geração Y, né? Ou a geração milênio, né? É uma geração mais globalizada. Sem então dúvida. nós percebemos que aquilo que acontecia poucos anos atrás, aquilo que era típico, né? Na tua geração e na minha geração, era típico acontecer, nós éramos mais caseiros, ficávamos mais perto da nossa cidade, não mais acontece, né? Então eu vejo uma transição, inclusive, das pessoas saindo mais cedo de casa, indo para outros países para terem experiências, ou seja de intercâmbio, ou seja para estudar fora em uma outra universidade, ou fazer um MBA. Está muito mais acessível hoje você viajar para outros países, né? O que era um privilégio de uma pequena classe no Brasil. Absolutamente, né? E a coisa está se disseminando cada vez mais, que eu acho interessantíssimo por ter esse intercâmbio cultural que enriquece as experiências, né, do jovem e faz com que essa troca de experiências enriqueça a nossa sociedade também, né? Luiz, agora falando propriamente do coaching. O coaching também é algo novo no Brasil, tive a oportunidade de participar e, de fato, é algo que traz resultados práticos, realísticos. Em curtas palavras, para quem nos assiste, como é que você definiria o coach e o que ele poderia, o que ele faz com no processo, o que ele pode desencadear de positivo para uma pessoa? O coaching, enquanto uma metodologia, né, ela é focada no desenvolvimento pessoal, tanto no âmbito particular quanto no âmbito profissional, né, no desenvolvimento humano, né?
E é um processo voltado ao alcance de metas. Certo. E o desenvolvimento de competências para se atingir essas metas, né? É um processo bem prático, no sentido de que ele estimula o maior desempenho através do aprendizado comportamental. Então tem uma frase muito importante que é aquela história, né? O aprender está no fazer. Certo. Né? Método japonês, né? E o Goltz falou, né, que essa história, se você sonha que pode fazer alguma coisa, se você pensa que pode fazer alguma coisa, comece. Né? Porque a ousadia traz em si poder, magia e mágica mesmo. Né? Então ouse fazer e o poder lhe será dado. Sim. Então é exatamente isso que o processo de coaching propicia. Né? Propicia te alavancar, propicia te prestar apoio para você fazer, para você entrar em ação, desenvolvendo, reconhecendo e desenvolvendo as tuas competências para chegar onde você quer chegar. No Brasil ficou muito marcado, hoje em dia talvez o cara que mais assimile isso, ou que mais vende essa ideia é o Bernardinho, né? O técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, né? Mas muito no aspecto do esporte, né? Ele consegue ter resultados aí fantásticos, mudando a equipe e mantendo a mesma filosofia de jogo, de dedicação. No ramo empresarial também acontece isso? O coaching traz em si, no âmago do coaching está o relacionamento humano. Né? Quer dizer, as relações humanas. Certo. Né? Em todos os aspectos, em todos os níveis, em todas as áreas. E de forma que é como que nós trabalhamos, como nós funcionamos com nós mesmos, né? Como nós interagimos com o outro e com o ambiente. Né? É uma metodologia que propicia uma autoconfiança, autorresponsabilidade e autoconsciência. O que para um líder é fundamental. É importantíssimo. Então, sem dúvida, você deu o exemplo do Bernardinho. Né? Bernardinho é um ícone, né, que nós devemos enaltecer pelos exemplos que ele dá em termos de liderança. Né? Ele é um exemplo típico de um coach. Né? Já é uma coisa dele que já sai pelos poros. Né? E você vê isso em muitas pessoas. Né? Coaching, apesar de ser uma palavra inglesa, né, na prática é uma coisa que você vê nas pessoas. Sim. As pessoas muitas vezes são ótimos coaches, mas elas não sabem disso. Elas simplesmente não sabem, né, o que elas já sabem. Né? Entendi. E isso também é importante para o processo de coaching, né, para focar sempre no positivo, né, com o embasamento da psicologia positiva. Não é aquele pensar positivo que as coisas vão acontecer. Não, tem realmente um embasamento de que você materializa aquilo que você pensa. Né? Então, colocando foco no positivo, em fazer, executar e desenvolver, as coisas acontecem. Está aí o exemplo do Bernardinho, por exemplo. Nós vamos para um rápido intervalo, Luiz, e na volta eu gostaria de falar sobre programação neurolinguística, que também está muito ligada à questão do processo de coaching. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Luiz Augusto Paiva. Nós falávamos no último bloco sobre programação neurolinguística. Para quem nos assiste, Luiz, a PNL tão falada, né? O que seria isso em palavras assim bem simples para que as pessoas pudessem nos entender? Tem a ver com aquele autoajuda?
A PNL definitivamente é uma ferramenta que ajuda muito, né? Eu não a enquadro naquele estigma de autoajuda, né? Sim. Mas realmente é uma ferramenta comprovadamente eficaz para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento individual e em qualquer área de atuação, né? Ela, na verdade, ela estuda a estrutura subjetiva do ser humano, ou seja, como que nós pensamos, como que nós criamos a nossa realidade e como que nós interagimos com essa realidade que nós criamos. Sim. Então, a partir do momento que você se dá conta que a tua programação neurolinguística está sob o seu domínio, você tem grandes possibilidades de produzir mais, de atingir a felicidade que você busca na vida. Entendi. Né? Então seria mais uma questão de comportamento, né? Eu vou me adequar a pensar de forma positiva e agir de forma positiva. Então, sim, a PNL trabalha o nível comportamental, mas não só o comportamental, também trabalha as capacidades, as crenças e valores, a identidade e a espiritualidade também. Né, Então, mas o comportamento em si, ele é gerado por um conjunto de fatores que nós chamamos da tétrade, a tétrade da PNL, que inclui a nossa fisiologia, como nós conduzimos o nosso gestual, o nosso corpo. É aquele livro O Corpo Fala, né? Ficou emblemático, né? Absolutamente. E tem embasamento na Gestalt, né? Que foi um dos inspiradores da PNL. E, então, na fisiologia, na linguagem, né, que nós utilizamos, né? E muitas vezes, muitas coisas que nós falamos tornam-se, na verdade, crenças, tornam-se profecias autorrealizantes. Correto. Né? O nosso cérebro ouve aquilo que a gente fala e reproduz, torna aquilo realidade. Então é importante nós prestarmos atenção no que nós falamos, né? E nas crenças, nas crenças que nós temos, né? O que a gente acredita. Muitas dessas crenças podem ser limitantes, sem dúvida, que reduzem o nosso desempenho, nos impedem de fazer aquilo que a gente quer fazer. Ou podem ser crenças potencializadoras, né, que alavancam o nosso desempenho. E os pensamentos. Tudo é trabalhado dentro do coaching, né? Aí você falava agora dos pensamentos, te cortei, mas o pensamento, então, faz parte dessa tríade. Né? Essa tétrade, ela é importantíssima para criar os nossos estados. Perfeito. Os nossos estados emocionais. Né? Então, baseado nos nossos estados emocionais, nos nossos sentimentos, nós produzimos, então, o resultado, que é o comportamento. E isso daí é trabalhado no processo de coaching? Sim, eu utilizo a PNL como uma ferramenta no processo de coaching. Né? Quer dizer, a metodologia de coaching não depende da programação neurolinguística, mas, na verdade, ela é uma ferramenta aplicada no processo de coaching, tal como outras ferramentas que eu aplico, como constelações sistêmicas. O que é constelações sistêmicas? Então, nós vivemos num processo, num ambiente sistêmico e que tem também subsistemas. Né? Certo. Isso nas suas relações pessoais, relações familiares, também na sua cidade, no seu país. Então, são os sistemas onde nós operamos, onde nós vivemos. Certo. Né? Então, as constelações sistêmicas que tiveram origem com um alemão chamado Bert Hellinger, e que, por sua vez, se inspirou nos índios Zulus da África, ele desenvolveu essa mecânica, esse modelo muito funcional para você desatar algumas questões que muitas vezes moram em outras gerações, com antepassados, e que você ainda traz informações, inclusive, muitas vezes e predominantemente de crenças, e que você perpetua, e você honra essas crenças dos seus antepassados. Né? Certo. Então, isso é uma forma de você observar como que o ser humano opera dentro de um sistema e para que sempre propicie uma autoconsciência e uma amplitude de sua consciência, que é um dos focos do processo de coaching, para que você tenha mais opções à sua frente e para que você faça melhores escolhas para chegar onde você quer chegar. Entendi. Agora, um detalhe, quando você falava de programação neurolinguística, no Brasil ficou muito famoso aquele discurso de uma pessoa famosa, que eu não vou citar o nome aqui por questão de ética, sobre você tem que declarar isso, você pode, e aquele discurso da autoajuda, do poder da fala, isso foi muito comercialmente difundido e levou até uma vulgarização, e as pessoas então entendem que PNL é aquele mesmo significado daqueles
marqueteiros que venderam essa ideia aqui no Brasil. Pelo que você falou, vai muito além disso. Isso faz, talvez seja um conteúdo da PNL as declarações positivas, não é mesmo? O enfoque no positivo, né, tem um embasamento na psicologia positiva, mas não é nesse embasamento que a PNL se desenvolveu. Na verdade, a PNL teve no seu início, a ideia era o que eles chamam de modelagem. Sim. Então, você identifica como que um ser humano desempenha bem determinado comportamento, ou determinada capacidade, como ele desempenha determinada função. Sim. E fazendo um mapeamento desse comportamento desse indivíduo, você objetiva então reproduzir esse comportamento. Certo. Então é uma programação que você faz mentalmente e desencadeia no seu comportamento. O coach executivo, né? Você está aquele feito com uma pessoa, você vai trabalhar aquela pessoa para que ele alcance aquele objetivo. Agora, quando você lida com uma corporação, com uma empresa, você pega um setor da empresa, por exemplo, uma empresa de varejo que quer melhorar a sua equipe de venda externa. Como é que você lidar com isso, uma vez que você vai mexer com ações que de repente vai estar o ancoradouro dela baseado no dono da empresa? O dono quer mudar, mas ele é o principal impeditivo de uma mudança na empresa. Como é que você lidar com isso, Luiz? Tem diversas formas de você lidar com isso. Uma coisa é você fazer o coaching executivo com um executivo. Sim. Para que ele, por iniciativa própria dele, tá, né? Ele, por determinada razão, ele não está satisfeito na forma que ele está, ele quer proceder numa mudança. Ou não, ele está satisfeito e quer apenas aprimorar aquilo que ele faz. Já aconteceram diversas vezes de um empresário, o dono de uma empresa, o dono de uma corporação, ele contratar coaching para resolver problemas. Sim. Né? Resolver problema de um executivo ou de outro, porque não tá desempenhando bem o seu papel. É importante que o dono da empresa, que o líder principal da empresa entenda o processo, até mesmo se submeta a esse processo. Até para ele poder avaliar o que vai ser feito com a equipe dele. Exatamente. Né? E coaching não é para consertar ninguém, não é para resolver problemas. Não é terapia. Né? Não é terapia, mas é terapêutico. Sim. Porque o coaching propicia um alicerce, uma facilitação para um aumento de desempenho. Mas no ambiente organizacional é importante que a liderança da empresa, a cúpula da empresa, compre o processo. Sim. Ela realmente entenda como esse processo funciona e ela reproduz esse processo dentro da sua cúpula para todos os níveis da empresa. E muitas vezes a gente vê que isso se desencadeia de uma forma tão positiva que aquele executivo que antes aparentava ter um problema para o dono da empresa, já não mais ele repercute de uma forma negativa como ele fazia antes. Entendi. E o legal é que o coach pode ser aplicado para qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho, desde a pessoa, o empresário individual, o prestador de serviço, o autônomo, até mesmo grandes corporações, né, Luiz? Coaching é uma metodologia absolutamente sensacional para qualquer pessoa, qualquer ambiente. No aspecto empresarial, pode ser feito institucionalizando a cultura de coaching para a organização. Podemos também fazer um trabalho de equipes e um trabalho individual com o executivo. Né? Certo. Quer dizer, mas para qualquer área de atuação, seja profissional liberal, seja um funcionário de uma empresa, seja um empresário e um próprio coach. Aliás, você não precisa ser um profissional coach para fazer coaching. Entendi. Você, estudioso, curioso e que gosta de conhecer novas técnicas e formas de fazer bem as coisas, você pode aprender a metodologia de coaching e ser um bom marido coach, ser bom vizinho coach, ser um pai coach, um amigo coach. É verdade. Né? Então é realmente muito enriquecedor enquanto autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que amplia seu grau de consciência, né? Amplia sua consciência, suas opções para você chegar e fazer as coisas. Agora também tem, eu acredito que alguns exercícios que são feitos fora do ambiente que a pessoa está acostumada, até para proporcionar a ela algumas experiências que vão ser marcantes. Você também faz isso com as suas equipes? Vocês treinam? Eu sempre busco identificar o que a equipe ou o cliente
precisa, qual é a necessidade do cliente. Então, apesar de nós termos modelos já com sucesso comprovado, nós sempre levamos em consideração, respeitamos muito o ambiente do cliente e o cliente propriamente dito, para identificar quais são as suas necessidades, qual é a forma que vai propiciar um fluxo maior do seu desempenho. Né? Entendi. Mas, sim, o ambiente empresarial é muito bom para nós fazermos o coaching, para observar até como que, lado a lado, ombro a ombro com o executivo, como que ele desempenha no seu ambiente. Mas também sair do ambiente é interessante, né? Fazemos atividades outdoor e fazemos coisas inusitadas até para que quebremos alguns paradigmas ou algumas crenças ou alguns modelos mentais que muitas vezes engessam o ser humano. Com certeza. Luiz, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para quem nos assiste, qual a mensagem que você deixaria para quem está entrando agora no mercado de trabalho, jovem, está saindo da faculdade e está cheio de gás, quer abrir o seu negócio? Qual o melhor passo para que seja um empresário de sucesso? Além dele, se ele puder fazer coach, melhor ainda, porque ele já começa com uma probabilidade de acerto muito maior. Mas qual a mensagem que você deixaria para esses nossos telespectadores que estão iniciando um negócio? Como começar certo? Começar certo lembrando que o oponente não está do outro lado da quadra. O oponente não está lá fora. A maioria dos nossos oponentes estão aqui dentro. Uma vez você olhando para os seus oponentes com carinho, com respeito, mas reconhecendo que você pode superá-los e que você superando os seus oponentes internos, quais sejam as suas crenças limitantes, as coisas que você não acredita, ou aquelas pessoas que ficam colocando coisinha no teu ouvido dizendo que não é possível, você não pode, mas se você pensa que você pode, que você merece e que é possível, ouse fazer e o poder lhe será dado. Luiz Augusto Paiva, muito obrigado pela sua vinda ao nosso programa. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um entrevistado especial para você. Até lá.